Era aniversário da minha filha, e eu cheguei cedo à casa dela carregando o bolo favorito. Bati na porta com um sorriso, animada para ver o rosto dela se iluminar como fazia quando ela era criança. Mas quando a porta abriu, os olhos dela estavam cheios de irritação, como se ela nem quisesse me ver. "Ah, é você, mãe", ela disse secamente, sem sequer me olhar nos olhos. Antes de continuar, se inscreva no canal e me diga nos comentários de onde você está me ouvindo. Meu nome é Olivia Mendes e tenho 74 anos. Me aquece o coração saber até onde essas histórias viajam. Mesmo agora, ainda consigo me lembrar do aroma de amêndoas e chocolate daquela torta francesa que Helena tanto amava. Era o aniversário de 43 anos dela. E eu havia gasto 3 meses da minha poupança de aposentada só para comprar aquela torta francesa requintada que ela adorava. Paguei 4.500. Um dinheiro que eu realmente não tinha, mas não me importava em gastá-lo se isso significasse ver o sorriso dela. O táxi me deixou na frente da mansão que ajudei a comprar 5 anos antes. Uma casa de 3 andares na área mais luxuosa de Angra dos Reis, completa com uma piscina de borda infinita de frente para o mar. Eu havia contribuído com 450 HARs. 000. Economias de 38 anos lecionando em uma universidade local, além de aulas particulares e trabalhos de fim de semana. Ajeitei meu vestido azul turquesa, que havia comprado especialmente para a ocasião, e segurei o bolo com cuidado em uma mão e uma pequena caixinha de presente prateada na outra. Dentro havia um colar de pérolas que pertencia à minha mãe. 3 gerações de mulheres fortes, pensei, um presente significativo para passar adiante. Entrei, equilibrando o bolo e a caixinha de presente, já me sentindo deslocada naquela casa. Nenhum abraço. Nenhum beijo. Senti-me como uma entregadora. "Feliz aniversário, meu doce", disse, tentando manter minha voz alegre. "Trouxe seu bolo favorito e um presente especial." Helena suspirou, como se minha presença fosse um fardo que ela tinha que suportar. "É só colocar na bancada da cozinha. Tenho que terminar esta ligação." Caminhei sozinha até a cozinha de mármore, parte da reforma que eu paguei, e coloquei o bolo suavemente na bancada. Pela janela, eu podia ver os gêmeos de 11 anos nadando com o instrutor. Nenhum deles me notou. Fiquei ali, ouvindo o silêncio oco da casa, sentindo-me uma intrusa em um lugar ao qual eu não pertencia mais. 15 minutos depois, Helena entrou na cozinha. Ela parecia impecável, como sempre. Cabelo perfeitamente tingido, maquiagem sutil, unhas de gel. Tudo isso financiado pelo empréstimo que eu havia dado a ela há 8 anos para abrir sua clínica de estética. 850. Ziriar. 00 que garantia ao hipotecar meu próprio apartamento, um empréstimo que nunca foi pago. Ela abriu a geladeira, pegou uma garrafa de água com gás e perguntou: "E então, mãe, você está apenas deixando o bolo? Ou vai ficar para o jantar?" O tom frio me cortou. Engoli minha decepção. Pensei que poderíamos jantar juntas. Faz 2 meses que não nos vemos. Ela deu de ombros, os olhos ainda grudados na tela. "Na verdade, já tenho planos. Marcelo vai me levar ao Le Chateau. Só nós 2. Marcelo, o terceiro marido dela, era um investidor de projetos duvidosos que sempre precisava urgentemente de dinheiro para projetos que nunca existiam. A última vez foram 15 mil reais, 000, que eu tirei do dinheiro destinado aos meus medicamentos. "Eu entendo", disse, tentando manter a compostura. "Talvez possamos almoçar amanhã, então." Helena revirou os olhos e finalmente olhou diretamente para mim, o rosto tenso, como se estivesse prestes a dizer algo que estava segurando há muito tempo. "Mãe, precisamos conversar." Ela gesticulou em direção aos bancos ao redor da ilha da cozinha. Sentei-me, meu coração afundando. Eu conhecia aquele tom. Ela o usava desde pequena, logo antes de dizer algo que me machucaria. "Tenho pensado muito sobre o meu aniversário, sobre a minha vida e sobre o que realmente me faz feliz." Eu assenti, forçando um sorriso. "Claro, meu doce, me diga. Talvez eu possa ajudar."
Ela pousou o copo e me encarou diretamente. Aquele olhar fez meu sangue gelar. Não era amor nem raiva, era desdém. O que eu mais quero de presente de aniversário, ela disse lentamente, articulando cada palavra, é que você desapareça da minha vida. Seria ainda melhor se você estivesse morta. O mundo parou. O ar sumiu do cômodo. Tentei falar, mas minha garganta apertou. O quê? Sussurrei. Você me ouviu, ela disse friamente. Estou cansada de você, das ligações constantes, das visitas surpresa, dos seus conselhos ultrapassados e da sua patética necessidade de atenção. Minhas mãos tremeram. 44 anos de vida. 3 anos de maternidade. E eu nunca imaginei ouvir tais palavras da minha própria filha. Helena, eu disse em meio às lágrimas. Eu sou sua mãe. Eu desisti de tudo por você. Sim, ela retrucou levantando-se. E é exatamente por isso que não consigo respirar. Eu preciso de espaço, de liberdade. Eu preciso viver minha própria vida sem você interferindo. Olhei para o bolo de aniversário, as velas ainda na caixa. Tudo o que eu havia imaginado, os abraços, as risadas, as memórias, desvaneceu. Mas, Helena, eu só quero estar perto de você, fazer parte da sua vida. E esse é o problema, ela disse cruzando os braços. Eu ser o seu mundo inteiro é um peso grande demais. Cuide de si mesma e me deixe em paz. Levantei-me, minhas pernas tremiam tanto que mal conseguia ficar em pé. Peguei minha bolsa e a pequena caixinha de presente com o colar de pérolas. Deixei o bolo para trás, esperando que pelo menos as crianças o aproveitassem. Não acredito que você diria isso depois de tudo que fiz por você. Ela zombou. Tudo o que você fez foi apenas para se sentir necessária, para controlar minha vida. Mas eu não sou mais uma criança. Caminhei em direção à porta, cada passo parecendo sugar anos da minha vida. Antes de sair, virei para trás. Não havia arrependimento em seus olhos, apenas impaciência para que eu desaparecesse. Feliz aniversário, Helena, sussurrei, fechando a porta atrás de mim. Ela não sabia que, naquele momento, despertou um fogo dentro de mim que havia dormido por décadas. Não um fogo de destruição, mas de renascimento. O táxi me deixou em frente ao meu apartamento modesto de 2 quartos no centro, onde eu morava há 15 anos desde que vendi nossa antiga casa após a morte do meu marido. Entrei cambaleando, deixei minha bolsa cair no chão e desabei no sofá velho. O mesmo onde eu costumava embalar Helena quando criança, contar histórias para dormir e enxugar suas lágrimas após cada desilusão. As palavras dela ecoavam na minha cabeça como um refrão cruel. Eu queria que você estivesse morta. Minha filha havia me desejado a morte como presente de aniversário. A dor era física, pressionando meu peito até que eu mal conseguisse respirar. Passei a noite toda acordada, revivendo cada sacrifício, cada centavo que eu havia gasto com ela ao longo de 43 anos. Quando Helena tinha 5 anos e foi diagnosticada com asma grave, trabalhei em turnos noturnos para pagar tratamentos que o plano de saúde não cobria. Cerca de R$ 500 00 VINDENIDOMIASJ OELATINACICIACIEPRTICEPREMBIONIFRINCIATRCIIEPREMBIIONIAFRINCIARCIARBOR vendendo minhas joias de casamento. Quando ela tinha 16 anos, se queria participar de uma interquia embiona Francia, hipotequei meu apartamento para pagar R$ 60,00 pelo programa. Obrigada, mãe, ela havia dito, me abraçando apertado no aeroporto. Você é a melhor mãe do mundo. Essas palavras agora pareciam pertencer a outra vida. Na faculdade, ela mudou de curso 3 vezes. E eu continuei pagando as mensalidades sem uma única reclamação, cerca de R$ 115. 0000.
VINDOSDEAULASPARTICULARESETRABALHODEFIMDESEMANA QUANDO 0000 Windows de aulas particulares se trabalhodef im de semana. Quando se casou como primeiro marido. Teve um casamento grandioso com 300 convidados no hotel mais luxuoso da cidade. E eu paguei por tudo R$100. 000 pelo vestido, flores importadas, orquestra e banquete. 2 anos depois, ela se divorciou, casou-se novamente, e esse casamento foi ainda mais caro e igualmente breve. Depois veio Marcelo, a mansão de 3 andares, a clínica de estética, o carro de luxo que ajudei a comprar com R$55. 000 QUANDOOANTIGOQUEBROU IASCOLABILUNGUEDOSGEUMEOS R$55. 00 quando antigo quebrou e a escola Bill U Nguedos G e A meus R12. 500 00 por semestre. Na manhã seguinte, abri a caixa antiga onde guardava todos os recibos, notas fiscais e contratos, não porque duvidasse dela, mas pelo hábito cauteloso de uma professora de matemática. Sentada à mesa da cozinha com uma xícara de chá frio, anotei cada pagamento, cada data, cada motivo. O total me deixou atordoada. Mais de $1.200.00 que gastei pela felicidade da minha filha ao longo de 43 anos. E tudo isso levou a isso, a ouvi-la dizer que a coisa que ela mais queria era que eu morresse. Enquanto olhava para os números, algo estranho aconteceu. A dor aguda que havia me dilacerado a noite toda começou a se transformar em outra coisa. Não exatamente raiva, embora houvesse muita, mas uma clareza cristalina que nunca senti antes. Percebi que, por décadas, eu havia sido manipulada por alguém que via meu amor como uma ferramenta, não como um laço sagrado. Se eu tivesse gasto aqueles $1.200, 1.000 comigo mesma, para viajar, para estudar mais, para comprar uma casa melhor, para cuidar da minha saúde, para planejar uma aposentadoria confortável, minha vida teria sido completamente diferente. Eu não estaria sentada neste pequeno apartamento contando cada centavo da minha aposentadoria e adiando tratamentos médicos apenas para continuar ajudando uma filha que me desejou a morte. Às 6 da manhã do dia seguinte, fiz algo que nunca havia feito. Peguei meu telefone e bloqueei o número de Helena. Em seguida, bloqueei o de Marcelo e depois todos os números conectados à família deles. Um pequeno ato, mas simbolicamente poderoso. Foi meu primeiro passo em direção à autopreservação, depois de mais de 40 anos vivendo para outra pessoa. Tomei um banho longo, vesti meu melhor tailleur bege, que raramente usava para não ter que pagar a lavanderia, e saí com um propósito claro. Que não tinha nada a ver com minha filha. Minha primeira parada foi no banco, o mesmo onde Helena e eu tínhamos uma conta conjunta de emergência. Eu vinha depositando dinheiro lá regularmente, caso ela precisasse. Essa conta tinha cerca de 45 euros, 00 no momento. Bom dia, senhora Olivia Mendes, cumprimentou o Dr. Ricardo, o gerente do banco que me conhecia há anos. Como posso ajudar? Gostaria de encerrar a conta conjunta número 4005267891. Respondi. Minha voz calma, até para minha própria surpresa. A senhora tem certeza? Há um saldo considerável lá. Ele disse, olhando para a tela. Absolutamente. Por favor, transfira o valor total para minha conta pessoal. Assinei os formulários com firmeza. Ver aqueles 45 mil vaveiros, 0 voltarem para mim me deu uma estranha sensação de poder. Um poder que eu não sentia há décadas. Mas este era apenas o começo. Minha próxima parada foi no escritório de financiamento imobiliário. Quando Helena e Marcelo compraram a mansão de frente para o mar,
Paguei o valor de entrada e coassinei o empréstimo. Meu nome também foi colocado na escritura como coproprietária parcial, o que significava que eu tinha base legal se os pagamentos parassem. A funcionária, Dona Clara, sorriu quando entrei. Dona Olívia, o que a traz aqui hoje? Gostaria de rever os termos da hipoteca onde estou listada como fiadora, eu disse. Preciso entender exatamente quais são meus direitos e obrigações. Enquanto ela procurava os documentos, lembrei-me do dia em que assinei aqueles papéis. Helena me abraçou apertado, com lágrimas nos olhos. Obrigada, mãe. Você é meu anjo da guarda. Eu te amo demais. Marcelo também me agradeceu profusamente, prometendo que jamais perderiam um único pagamento. Aqui está o arquivo, disse Dona Clara, colocando uma pasta grossa na minha frente. Como a senhora é coassinante e está listada na escritura, possui opções se os mutuários principais falharem, incluindo medidas legais para proteger seu interesse de propriedade. Exatamente, eu disse, examinando cuidadosamente cada página. Que medidas eu precisaria tomar se decidisse exercer esse direito? A senhora precisaria demonstrar que há risco de inadimplência ou que eles já estão em atraso com os pagamentos, ela explicou. O que Dona Clara não sabia, e o que Helena havia inadvertidamente me revelado na semana anterior, era que Marcelo havia perdido recentemente uma quantia significativa de dinheiro em um investimento fracassado, e eles haviam perdido o último pagamento da hipoteca. Ela mencionou isso casualmente, provavelmente esperando que eu oferecesse ajuda novamente. Perfeito, murmurei, pegando cópias de todos os documentos importantes. E se a senhora quiser iniciar esse processo, posso agendar uma reunião com o nosso departamento jurídico. Ela ofereceu. Por favor, faça isso, respondi. Quando saí do escritório, senti-me mais leve, quase como se estivesse flutuando sobre o asfalto quente da cidade. Por 43 anos, vivi para Helena, sacrificando meus sonhos, dinheiro, tempo e saúde, tudo por uma coisa. Uma filha que me desejava a morte. Minha próxima parada foi em um lugar onde eu não ia há anos, uma agência de turismo chamada Novos Horizontes, especializada em viagens para idosos em busca de um novo começo. Eu tinha guardado um dos folhetos deles na minha gaveta por anos, sonhando secretamente com possibilidades que sempre pareciam fora de alcance. Boa tarde. Uma jovem consultora de viagens me cumprimentou com um sorriso amigável. Como posso ajudar? Vi o programa da sua empresa sobre aposentados recomeçando no exterior. Eu disse, sentando-me. Gostaria de saber mais sobre como uma mulher de 74 anos pode começar uma nova vida na Espanha. Os dias que se seguiram foram uma mistura de dor, determinação e algo que eu não sentia há anos: esperança. Era como se eu finalmente tivesse acordado de um sono longo, no qual meu único propósito havia sido agradar minha filha. Agora eu estava finalmente começando a viver para mim. Na terça-feira, meu telefone tocou incessantemente. Era Helena ligando. Eu ignorei. Ela ligou mais 5 vezes e deixou uma série de mensagens. Mãe, preciso falar com você. Mãe, você está bem? Por que não atende? Mãe, os gêmeos têm uma apresentação na escola na quinta. Você pode ficar com eles para mim? Mãe, estou começando a ficar preocupada. Que irônico. A mulher que desejou a morte da mãe agora estava inquieta só porque não conseguia me contatar. Não por amor, mas porque precisava de algo. Na manhã de quarta-feira, minha querida vizinha Dora, que testemunhou cada sacrifício que fiz por Helena, apareceu. Olívia, ela disse, acomodando-se na minha sala com uma xícara de café. Você parece diferente. Está acontecendo algo? Eu contei a ela tudo. Cada palavra cruel da conversa de aniversário, cada detalhe do meu novo plano. Dora ficou em silêncio por um longo momento, os olhos lentamente se enchendo de lágrimas. Ah, Olívia, ela sussurrou quando terminei. Não posso acreditar que Helena disse isso depois de tudo que você fez por ela. A pior parte, eu disse suavemente, é que ela disse isso como se não fosse nada,
como se eu fosse um móvel velho que ela precisava descartar. Então você realmente está se mudando para a Espanha? Sim, eu disse com firmeza. Já comprei a passagem. Estou partindo na próxima semana. Dora apertou minha mão gentilmente. Você sabe que eu te apoio completamente, certo? O que Helena fez é imperdoável. Preciso que você me ajude com mais uma coisa. Abaixei a voz. Algo especial. Expliquei todo o plano. Eu queria que Helena acreditasse que eu havia desaparecido sem deixar rastros, pelo menos por um tempo. Dora seria quem descobriria meu apartamento vazio e a carta de despedida que eu deixaria. Perfeito! Dora sorriu com cumplicidade. Aquela garota ingrata finalmente entenderá o que significa perder a mãe. Eu te ajudo. Sinceramente, isso pode ser exatamente o choque de que ela precisa. Naquela noite, escrevi a carta mais importante da minha vida. Escrevi e apaguei, reescrevi e editei, ponderando cada palavra para garantir que transmitisse exatamente o que precisava ser dito. Minha querida filha, comecei. Você disse uma vez que o presente de aniversário que mais queria era que eu desaparecesse da sua vida, e decidi atender a esse desejo. Quando você ler isto, eu terei partido, começando a vida que eu deveria ter vivido décadas atrás, em vez de sacrificar tudo por você. Escrevi por horas, listando cada centavo, cada sacrifício, cada oportunidade perdida que eu havia abandonado por ela. Mas não era uma carta de ressentimento. Era de despertar. Eu queria que ela entendesse o que havia perdido. Anexados a esta carta, continuei, estão todos os documentos legais que assinei esta semana. O Novo Testamento, o cancelamento do seu plano de saúde complementar que eu pagava, a notificação formal de que, como fiadora de sua casa, estou exercendo meus direitos legais devido à sua recente instabilidade financeira e o encerramento de todo e qualquer apoio financeiro da minha parte. A carta tinha 18 páginas, detalhando cada mudança que se desenrolaria em sua vida agora que eu havia sumido, assim como ela desejava. Sua vida será mais leve sem mim, eu finalizei, mas certamente mais cara. Espero que valha a pena. Na quinta-feira, enquanto eu arrumava 2 malas com as coisas mais importantes que possuía, recebi outra ligação de Helena. Continuei sem atender. Ela ligou mais 4 vezes, a voz dela ficando cada vez mais em pânico em cada mensagem de voz. Mãe, por favor, me ligue de volta. Algo está errado. O banco agendou uma reunião urgente sobre o nosso empréstimo. Eu preciso de você. Então, havia começado. O banco havia entrado em contato com ela sobre meu pedido de revisão do contrato de hipoteca. A realidade estava alcançando-a. Na manhã de sexta-feira, Marcelo apareceu na minha porta. Ele parecia exausto e desesperado. Olheiras profundas, barba por fazer, nada parecido com o homem confiante que eu conhecia. Olívia, Marcelo começou, a voz implorando. Helena me contou o que aconteceu entre vocês duas. Eu sei que o que ela disse foi horrível, imperdoável até. Mas, por favor, não faça isso com a nossa família. Fazer o que exatamente? Perguntei, fingindo-me confusa. O banco disse que você está prosseguindo com o processo para retomar a casa, porque perdemos um pagamento da hipoteca. Por favor, Olívia, foi apenas um mês. Eu tive alguns contratempos com investimentos, mas vou consertar tudo. Eu prometo. Que interessante. Quando Helena queria cortar os laços, eu era apenas um fardo. Mas agora que perceberam que eu detinha as rédeas financeiras que mantinham sua vida de luxo, de repente eu era importante novamente. Marcelo, eu disse calmamente. Sua esposa deixou bem claro. Minha presença é um fardo que ela não quer carregar. Estou simplesmente respeitando os desejos dela. Mas, Olívia, você sabe como a Helena é. Ela perde o controle quando está com raiva. Ela não quis dizer aquilo, quis? Ela pareceu bem sincera quando disse que o maior presente de aniversário dela seria a minha morte. Marcelo olhou para baixo. Não havia defesa para o indefensável. Por favor, ele implorou. Me dê uma chance de consertar isso. Eu vou falar com a Helena. Eu a farei entender. É tarde demais,
eu disse, fechando a porta lentamente. Mande meu amor para as crianças. Sábado foi meu último dia nesta cidade, o lugar onde passei toda a minha vida. Caminhei pelos marcos do meu passado. A universidade onde lecionei por 38 anos. O parque onde eu levava Helena para brincar. A igreja onde me casei com o pai dela. Foi uma despedida silenciosa para uma vida vivida inteiramente para os outros. No domingo, eu começaria uma nova, a minha. Naquela manhã, Dora bateu na minha porta carregando café quente e um sorriso travesso que levantou meu ânimo. Pronta para a grande fuga? Ela brincou. Mais do que pronta, eu disse, puxando minhas 2 malas para a porta. Você tem as chaves reservas do meu apartamento bem aqui, disse Dora, segurando as chaves que eu havia dado a ela na noite anterior. E eu tenho a carta para Helena e todos os documentos que você queria que eu entregasse. Havíamos planejado tudo cuidadosamente. Dora esperaria até terça-feira para ir à casa de Helena, fingindo descobrir meu apartamento vazio e preocupada porque eu havia desaparecido. Lembre-se, eu disse enquanto esperávamos o táxi. Você tem que parecer genuinamente ansiosa. Diga que tentou me ligar por 2 dias. Não obteve resposta. Então usou a chave reserva e encontrou o apartamento vazio com a carta. Não se preocupe. Dora sorriu levemente. Lecionei teatro por 20 anos. Esta será a performance da minha vida. O táxi chegou na hora certa. Enquanto o motorista levava minha bagagem, olhei para o meu apartamento uma última vez. Eu morei lá por 15 anos, mas, estranhamente, não senti arrependimento. Era como se eu tivesse finalmente destrancado a prisão que construí para mim mesma. Para o aeroporto? O motorista perguntou. Isso mesmo, respondi, sentindo que aquelas 2 palavras abriam a porta para uma nova vida. O voo para Barcelona foi longo, mas tranquilo. Ninguém podia ligar para pedir dinheiro ou favores. A sensação de liberdade era avassaladora, algo que eu não experimentava desde que me tornei mãe. Durante as quase 12 horas de voo, anotei tudo o que havia acontecido na última semana. Cada detalhe, cada emoção, cada decisão que me trouxera a este momento, suspensa entre uma vida inteira de sacrifício e um futuro de autodescoberta. Pela primeira vez em 43 anos, escrevi: Estou fazendo algo apenas por mim, não para agradar Helena. É aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. Quando desembarquei em Barcelona na manhã de segunda-feira, um jovem da agência de viagens estava esperando no aeroporto, segurando uma placa com meu nome. O nome dele era Miguel, um homem amigável com um sotaque catalão claro. Senhora Olívia, ele disse com um sorriso. Bem-vinda à Espanha. Espero que esteja pronta para seu novo capítulo. Mais do que pronta, respondi, e meu sorriso era completamente genuíno. Miguel me levou a um apartamento pequeno, mas charmoso, no bairro Gótico, alugado pela agência por 1 mês, enquanto eu decidia se queria ficar permanentemente. Era no 3º andar de um prédio centenário com janelas que davam para uma praça arborizada e sacadas adornadas com flores. Aqui está tudo o que a senhora vai precisar sobre a cidade, disse Miguel, entregando-me uma pasta grossa. Uma lista de restaurantes, atividades culturais, clubes de expatriados, aulas de catalão e contatos de emergência. Também agendei sua reunião com um consultor financeiro para quarta-feira. Naquela tarde, após um breve descanso, fiz algo que não fazia há anos. Dei um passeio sem destino, sem relógio, sem obrigações, sem ninguém para cuidar. Vaguei pelas ruas estreitas de paralelepípedos, admirando a arquitetura medieval, os cafés aconchegantes em cada esquina, as lojas de artesanato, até parar em uma praça, pedir um café com leite e um prato de doces. Comi devagar, saboreando cada mordida, observando pombos, turistas e moradores locais passarem. Dentro de mim, subiu um sentimento estranho. Não tristeza, não culpa, mas paz. Quando voltei para o apartamento mais tarde naquela tarde, fiz alguns cálculos rápidos, calculando quanto eu havia gastado com Helena nos últimos 5 anos.
O valor de entrada da casa, as despesas da clínica de estética, o carro de luxo, as mensalidades da escola dos gêmeos e inúmeras emergências, pelo menos $600. Mir, 00 no total. Aquele dinheiro poderia ter me levado ao redor do mundo, permitido que eu vivesse confortavelmente, para realizar sonhos que adiei a vida inteira. Em vez disso, eu despejei tudo em uma filha que via o amor da mãe como um fardo e a presença dela como um inconveniente. Eram 8 horas da noite em Barcelona, 11 horas da manhã em Angra dos Reis. Dora provavelmente estava a caminho da casa de Helena com a carta fatídica. Sentei-me na pequena sacada, servi uma taça de vinho tinto e esperei. Eu sabia que em poucas horas, meu telefone começaria a tocar incessantemente. Esse seria o momento em que Helena finalmente entenderia o que significava perder a mãe. À meia-noite, o telefone começou a tocar insistentemente. Era Helena. Deixei tocar, depois silenciei. Um momento depois, tocou de novo e de novo. Na quinta ligação, eu atendi. Mãe! Ela gritou histericamente. Onde você está? Dora veio aqui com sua carta. Ela disse que você desapareceu. O que está acontecendo? Olá, Helena. Eu disse calmamente, olhando para as luzes cintilantes da cidade velha. Você leu a carta? Eu li. Você está louca? Como você pôde fazer isso conosco? Onde você está? Estou exatamente onde preciso estar, longe de você, exatamente como você queria. Mas eu não quis dizer aquilo. Eu estava com raiva. Eu só disse aquilo no calor do momento. Exatamente como eu esperava. A velha tática. Minimizar a crueldade dela. Distorcer a situação para que eu me sentisse culpada por reagir. Ah, você não quis dizer quando disse que seu maior presente de aniversário seria a minha morte? Perguntei. Porque você parecia muito sincera na hora. Eu estava apenas estressada. Marcelo perdeu dinheiro em um investimento. As crianças estão com problemas na escola. A clínica de estética está em dificuldades. Eu não deveria ter descontado em você. Você tem razão, eu disse. Você não deveria ter feito, mas fez. E palavras como essas não podem ser retiradas. Mãe, por favor, volte para casa. Nós precisamos de você. Eu preciso de você. Que interessante. Agora ela precisava de mim. Depois de ler a carta, percebendo que todos os seus benefícios financeiros tinham sumido, percebendo que ela poderia perder a casa, que teria que pagar o próprio plano de saúde, contratar a própria babá. Você precisa de mim ou do meu dinheiro? Perguntei sem rodeios. Houve um longo silêncio do outro lado. Eu preciso de você. Ela sussurrou, mas sua voz vacilou. Helena, por 43 anos eu vivi para você. Abri mão dos meus sonhos, meu dinheiro, meu tempo, de todas as oportunidades. E quando eu finalmente precisei do seu amor, você me disse que queria que eu estivesse morta. Eu respirei fundo. Aquelas palavras partiram meu coração para sempre. Sinto muito, mãe. Eu sinto muito mesmo. Desculpas não são suficientes, Helena. O dano está feito. E quer saber, talvez aquela frase tenha sido a melhor coisa que você já me disse, porque abriu meus olhos. Isso me mostrou que durante toda a minha vida, estive vivendo da maneira errada. O que você quer dizer? Ela perguntou, a voz tremendo. Quero dizer que estou vivendo para mim mesma, e isso é maravilhoso. Onde você está? Por favor, me diga. Ela implorou entre soluços. As crianças continuam perguntando pela vovó. Elas não entendem por que você se foi. Que irônico. Quando eu estava sempre disponível, ninguém precisava de mim. Mas agora que eu havia partido, minha ausência finalmente tinha significado. As crianças ficarão bem, eu disse, olhando para o céu estrelado de Barcelona. Elas aprenderão que toda ação tem consequências e que palavras cruéis podem destruir relacionamentos para sempre. Mãe, por favor. Você não pode simplesmente desaparecer assim.
E se algo acontecer com você? E se você ficar doente? Como saberemos? Agora, minha filha estava subitamente preocupada com a minha saúde. Que conveniente. Nos últimos 3 anos, fui hospitalizada 2 vezes por pressão alta. Ela me visitou sequer uma vez? Nenhuma. Você sempre tinha algo mais importante para fazer. Eu disse lentamente. Não é verdade. Ela protestou fracamente. Ah, é. Na primeira vez, liguei da emergência. Você disse que não podia vir porque tinha uma festa de uma amiga. Na segunda vez, você disse que era o aniversário de Marcelo e que estava dando um jantar para ele. Silêncio. Eu sabia que ela se lembrava das 2 vezes. Pensei que não fosse sério, ela murmurou. Claro que não, porque minha saúde nunca importou para você, mas meus cheques sempre importaram. Não é sobre o dinheiro, Helena gritou. É sobre você. Eu sinto sua falta. Você sente minha falta. Ou sente falta de ter alguém sempre lá para te resgatar? Eu desliguei antes que ela pudesse responder. O telefone continuou tocando, mas eu o silenciei completamente. Eu precisava de silêncio para aproveitar minha primeira noite de liberdade. Os dias que se seguiram foram uma jornada de descoberta, não apenas de Barcelona, mas de mim mesma. Partes da minha personalidade, interesses e desejos que estavam adormecidos por décadas começaram a despertar. Percebi que era fascinada pela arquitetura gótica e podia olhar para a Catedral de Barcelona por horas. Descobri que tinha um jeito com línguas, e o catalão não era tão difícil quanto eu pensava. Reacendi meu amor pela matemática, a matéria que eu ensinei por anos, mas desta vez estudei-a simplesmente por prazer. Na quarta-feira, encontrei-me com o Sr. Ferraz, um consultor financeiro espanhol idoso. Ele me ajudou a entender minhas opções para residência de longo prazo. Com suas economias atuais e aposentadoria, ele disse, a senhora pode viver confortavelmente na Espanha por muitos anos. O sistema de saúde para aposentados estrangeiros aqui é excelente, e a qualidade de vida em Barcelona está entre as melhores. Eu podia discutir dinheiro sem me preocupar em economizá-lo para uma das chamadas emergências da minha filha. O alívio era indescritível. A senhora também pode investir parte de seus fundos aqui, continuou o Sr. Ferraz. Os retornos são estáveis e seguros. Em 5 anos, a senhora pode aumentar significativamente seus ativos. Aumentar meus ativos. A frase me fez sorrir silenciosamente. Quantas vezes tive a chance de fazer isso, apenas para gastar tudo nos caprichos frívolos de Helena? Há mais alguma coisa que eu deva saber? Perguntei. Temos muitos clientes como a senhora. Ele sorriu. Pessoas mais velhas que vêm para a Espanha para recomeçar após relacionamentos familiares complicados. A senhora não está sozinha. Essas palavras aqueceram meu coração. Eu não era a única que havia sido usada e abandonada por filhos ingratos. Havia toda uma comunidade de pessoas que haviam escolhido a própria felicidade em vez das demandas intermináveis de parentes tóxicos. Na sexta-feira, juntei-me a um grupo de caminhada para expats idosos. Éramos 12, com idades entre 65 e 80 anos, todos em busca de aventura e novas experiências. Durante nossa caminhada pelas colinas ao redor de Barcelona, iniciei uma conversa com uma mulher chamada Luísa, de 76 anos, da Itália, que se mudara para cá há 3 anos. O que a trouxe para cá? Ela perguntou enquanto parávamos para admirar a vista da cidade. Uma filha que disse que o melhor presente de aniversário que eu poderia dar a ela era morrer. Respondi honestamente. Eu não tinha mais forças para adoçar a verdade. Os olhos de Luísa se arregalaram. Sério? Sim. Depois que paguei a casa dela, praticamente criei os filhos dela e sacrifiquei minha aposentadoria pelas necessidades dela. Ela disse que minha presença era um fardo. Meu Deus! Luísa suspirou. E o que você fez? Eu desapareci da vida dela, e agora estou aqui. Luísa sorriu, admiração brilhando em seus olhos. Você é corajosa. Levei 7 anos para deixar minha família tóxica.
Conversamos enquanto caminhávamos. Luísa me contou que só decidiu se mudar para a Espanha depois de perceber que os filhos a contatavam apenas quando precisavam de dinheiro para viagens, carros novos ou hobbies caros. Quando ela começou a estabelecer limites, eles a acusaram de ser egoísta e ameaçaram impedi-la de ver os netos. Os primeiros meses foram difíceis, disse Luísa enquanto descíamos uma rua sombreada. Eu me senti culpada, me perguntando se eu realmente era egoísta, se uma boa mãe deveria se sacrificar interminavelmente. O que a fez mudar de ideia? Perguntei. Percebi que meus filhos nunca perguntaram se eu estava feliz, se eu tinha o suficiente para mim, ou se aqueles sacrifícios me machucavam. Eles só se importavam com o que eu podia dar a eles. Isso não é amor, Olivia. É exploração. As palavras dela me atingiram profundamente. Por anos, eu havia confundido manipulação emocional com amor maternal, demandas constantes com necessidade genuína. No final da caminhada, Luísa me convidou para participar de um grupo de apoio para mulheres mais velhas que escolheram priorizar seu bem-estar mental, em vez de viver sob expectativas familiares tóxicas. Eu aceitei imediatamente. Naquela noite, liguei meu telefone. 78 chamadas perdidas e 32 mensagens. A maioria era de Helena e Marcelo. O resto, de números desconhecidos, provavelmente amigos deles tentando me rastrear. Li cada mensagem em ordem, observando o pânico da minha filha se desenrolar. As primeiras estavam cheias de emoção. Mãe, por favor, volte para casa. Nós precisamos de você. As crianças estão chorando por você. Mas, gradualmente, o tom mudou para pânico por causa de dinheiro. O banco ligou dizendo que você solicitou revisar o contrato de hipoteca. Eles não podem nos executar por causa de um mal-entendido. No quarto dia, as mensagens ficaram raivosas. Isso é ridículo, mãe. Você está arruinando nossas vidas só porque está chateada. Cresça e volte. Finalmente veio o desespero. Liguei para todos os hospitais, delegacias e todos os seus amigos. Ninguém sabe onde você está. Se algo acontecer com você, eu nunca vou me perdoar. Por favor, apenas me diga que você está bem. Que interessante que entre dezenas de mensagens, nenhuma continha um pedido de desculpas genuíno. Nenhuma reconheceu sua crueldade. Tudo girava em torno das consequências que meu desaparecimento havia causado a ela. Decidi enviar apenas uma resposta. Estou perfeitamente bem e mais feliz do que nunca. O que você está vivenciando agora é simplesmente a consequência natural de suas próprias ações. Espero que isso a ensine a valorizar as pessoas que a amam antes que seja tarde demais. A resposta dela veio instantaneamente. Mãe, por favor, podemos consertar isso. Eu prometo que nunca mais direi aquelas coisas horríveis. Apenas volte para casa. Escrevi minha mensagem final. Promessas vazias não podem consertar um coração partido. Helena, o que você disse naquele dia me mostrou exatamente como você realmente me vê. Essa verdade não pode ser apagada com algumas palavras desesperadas. Depois de enviar essa mensagem, bloqueei todos os números. O dela, o de Marcelo e todos os desconhecidos. Era hora de fechar esse capítulo da minha vida. Na semana seguinte, encontrei-me novamente com o Sr. Ferraz para assinar a papelada, garantindo minha residência permanente na Espanha. Também providenciei a transferência de toda a minha aposentadoria para cá e iniciei o processo de venda do meu apartamento no Brasil. A senhora tem certeza absoluta disso? Ele perguntou. É uma decisão importante. Nunca estive mais certa, eu disse, assinando meu nome com firmeza. Estou tomando uma decisão baseada na minha própria felicidade, e não na de mais ninguém. Naquela tarde, Dora ligou, a voz cheia de excitação. Olivia, você não vai acreditar nisso. Helena veio aqui em casa ontem chorando, implorando para que eu a convencesse a voltar. Ela disse que foi tudo um grande mal-entendido. O que você disse a ela? Eu disse a verdade. Que o que ela fez era imperdoável e que, se eu fosse você, eu desapareceria para sempre também. Você deveria ter visto o rosto dela.
Ela ficou chocada ao perceber que até os vizinhos sabem o quão mal ela a tratou. Então Dora abaixou a voz. Ela também mencionou dinheiro. Disse: sem você, eles não conseguem pagar a hipoteca. O banco está pressionando. Marcelo está sem fundos e as crianças precisam de coisas para a escola. Eu sorri. Tudo estava se desenrolando exatamente como eu havia previsto. Helena não sentia falta de mim como pessoa. Ela sentia falta da fonte de financiamento que tornava a vida dela fácil. Dora, eu disse, se alguém perguntar, especialmente Helena, diga que eu sumi para sempre e que não vou voltar, porque, de certa forma, isso é verdade. A mãe que sacrificou tudo pela filha ingrata morreu no aniversário dela. Eu entendo, Dora disse suavemente. E quer saber? Esse é o tipo de morte mais bonito que você poderia ter escolhido. 3 semanas após chegar à Espanha, minha nova vida havia realmente começado. Eu me matriculei em aulas de catalão 3 vezes por semana. Juntei-me a um grupo de pintura em aquarela às terças e quintas e descobri que tinha um talento artístico que nunca soube que existia. Fiz parte de um clube do livro para expats na Espanha que se reunia todos os domingos. Minha agenda estava cheia de coisas que eu havia escolhido. Atividades que me traziam alegria e crescimento em vez de obrigação e culpa. Mas a mudança mais notável veio nas minhas finanças. Sem mais pedidos intermináveis de Helena, minhas economias não apenas se estabilizaram, mas cresceram. Os investimentos que fiz com o Sr. Ferraz começaram a render, e eu podia fazer planos financeiros baseados apenas nas minhas próprias necessidades. Na manhã de quarta-feira, enquanto apreciava meu café na sacada ensolarada, recebi uma ligação internacional de um número desconhecido. Hesitei por um momento, depois atendi por curiosidade. Senhora Olívia Mendes? Perguntou a voz de uma mulher. Sim, sou eu. Quem fala? Eu sou Raquel Medeiros, assistente social do Departamento de Serviços Familiares em Angra dos Reis. Estou ligando porque recebemos um relatório sobre o seu bem-estar. Meu estômago gelou. Um relatório sobre o quê? Sua filha, Helena Mendes, relatou que a senhora pode estar sofrendo de demência ou declínio cognitivo e tem tomado decisões financeiras e pessoais inseguras. De acordo com ela, a senhora desapareceu subitamente e agora está vivendo em condições instáveis no exterior, possivelmente sendo manipulada por outros. Fiquei sem palavras. Helena havia chegado ao ponto de inventar uma doença mental para minar minhas decisões e me forçar a voltar para o controle dela. Senhorita Medeiros, eu disse firmemente, estou completamente sã. Estou vivendo na Espanha por minha própria escolha em um apartamento confortável, com excelente atendimento médico e saúde mental perfeitamente normal. Essas acusações são falsas. Eu entendo. Ela respondeu gentilmente. Mas ainda precisamos de verificação. A senhora estaria disposta a passar por uma avaliação médica e psicológica através do consulado brasileiro na Espanha? Claro, eu disse imediatamente. Estou disposta a fazer qualquer teste necessário para provar que sou totalmente competente e capaz de gerenciar minha própria vida. Após confirmar o agendamento, desliguei, cheia de raiva e descrença. Helena havia cruzado a linha final. Ela não apenas desejou minha morte, mas agora estava tentando destruir minha reputação para recuperar o controle sobre meu dinheiro e minha vida. Liguei imediatamente para meu advogado no Brasil, Dr. Vargas, aquele que me ajudou a lidar com todas as questões legais antes de eu partir. Olívia, que bom que você ligou, ele disse. Tive um encontro bastante interessante com sua filha na semana passada. Posso imaginar, respondi. Acabei de falar com uma assistente social. Ela está alegando que tenho demência. Não só isso, ele suspirou. Ela contratou outro advogado para contestar todos os documentos que você assinou antes de partir, argumentando que você não estava mentalmente apta na época. Ela pode fazer isso. Pode tentar, mas não tem base. Tenho gravações de todas as nossas reuniões onde você estava completamente coerente. Além disso,
O fato de você ter planejado sua mudança em detalhes e estar vivendo de forma independente no exterior já prova que as acusações são infundadas. Mais alguma coisa que eu deva saber? Perguntei. Ela também tentou acessar suas contas bancárias, alegando preocupação com sua saúde, e está tentando interromper o processo de execução hipotecária. Mas como todos os documentos são legítimos, e ela própria assinou para reconhecer a dificuldade financeira, ela não tem base legal. Eu estava atordoada. Helena estava disposta a fazer qualquer coisa para recuperar o controle e meu dinheiro de volta. Dr. Vargas, eu disse, por favor, prepare-se para entrar com um processo por difamação. Minha filha espalhar falsas alegações sobre meu estado mental é contra a lei. Com prazer, ele respondeu. Depois de tudo que a senhora suportou, é hora de ela enfrentar as consequências. 2 dias depois, fui ao consulado brasileiro em Barcelona para as avaliações médicas e psicológicas. O médico, Dr. Torres, era calmo e experiente. Após 3 horas de testes minuciosos, ele sorriu para mim. Senhora Mendes, ele disse, a senhora está em perfeita saúde e totalmente competente. Na verdade, suas decisões recentes mostram notável clareza e coragem. Sua filha está claramente tentando manipular o sistema para recuperar o controle financeiro. Vou deixar isso bem claro no meu relatório. Naquela tarde, a senhorita Medeiros ligou novamente. Senhora Mendes, recebemos o relatório do consulado. A conclusão é muito clara. As acusações de sua filha não têm fundamento. Estaremos encerrando o caso e informando a ela que a denúncia foi falsa. Obrigada, eu disse. Isso será registrado oficialmente? Sim, o relatório falso dela será anotado em nosso sistema. Se ela repetir esse comportamento, ações legais serão consideradas. Eu sorri. Helena não apenas falhou em me desacreditar, mas agora também teria um registro a rotulando como falsa acusadora. Naquela noite, decidi fazer o que há muito tempo hesitava. Escrever toda a minha história de vida, não para Helena, mas para mulheres que estavam passando pela mesma dor. Escrevi por 4 horas seguidas, relatando cada sacrifício, cada manipulação, cada passo que dei para recuperar minha dignidade e liberdade. Intitulei Quando o Amor Materno Vira Autodestruição, uma jornada de libertação aos 74. Enviei para um blog que compartilhava histórias de mulheres mais velhas que tiveram a coragem de mudar de vida. 1 semana depois, recebi um e-mail da editora. Olivia, ela escreveu. Sua história é poderosa e profundamente inspiradora. Recebemos centenas de comentários de mulheres que se identificam com sua experiência. Você estaria disposta a fazer uma entrevista para o nosso canal no YouTube? Eu concordei imediatamente. Era hora de transformar minha experiência em força para ajudar outras pessoas a se libertarem de laços tóxicos. A entrevista foi postada 2 semanas depois e rapidamente se tornou viral. Milhares de mulheres compartilharam histórias semelhantes de serem usadas, insultadas e manipuladas emocionalmente pelos filhos adultos. Os comentários estavam cheios de dor, mas também de solidariedade. Meu filho de 37 anos mora na minha casa, não paga aluguel e grita comigo toda vez que peço para ele procurar um emprego, escreveu uma mulher. Minha filha só liga quando precisa de dinheiro para férias, mas nunca visita quando estou doente, compartilhou outra. Eu costumava pensar que era a única cujos filhos me viam como uma ferramenta, confessou uma terceira. Mas a maior surpresa veio 1 semana depois. Recebi um e-mail de um endereço familiar. Era o de Marcelo. Olivia, ele escreveu. Eu vi sua entrevista. Eu concordo completamente com você. O que Helena disse foi imperdoável, e a maneira como ela a tratou todos esses anos foi inaceitável. Eu a observei manipulá-la, tirar vantagem de você, e fui covarde demais para falar porque nós 2 dependíamos de você. Ele continuou. As crianças sentem muito a sua falta. Helena disse a elas que você estava doente e não podia visitar, mas acho que elas merecem saber a verdade quando forem mais velhas.
Talvez seja tarde demais para desculpas, mas quero que você saiba que pelo menos uma pessoa nesta família reconhece tudo o que você sacrificou. Espero que você seja feliz na sua nova vida. Li o e-mail 3 vezes antes de responder. Marcelo, obrigada pela sua honestidade, mas desculpas tardias não podem apagar a dor. Espero que esta experiência faça de você um marido e pai melhor. Alguém que ensine seus filhos a apreciar aqueles que os amam antes que seja tarde demais. Foi a primeira vez na minha vida que alguém na família reconheceu abertamente como eu havia sido maltratada. Embora não tenha mudado minha decisão de manter distância, as palavras dele me deram um senso de validação que eu ansiava por anos. Minha nova vida na Espanha floresceu mais lindamente do que eu poderia ter imaginado. Eu tinha amigos genuínos que me valorizavam pelo que eu era, não pelo que eu podia dar. Encontrei alegria, paixão, paz e segurança financeira novamente. Mais importante, recuperei meu autorrespeito. 6 meses depois, em uma manhã de primavera brilhante, meu telefone tocou. Era Dora, minha querida amiga e aliada no Brasil. Olivia, ela disse, a voz chocada e animada. Você não vai acreditar nisso. Helena perdeu a casa. Eu congelei. Mesmo depois de tudo, uma parte de mim ainda se preocupava com meus netos. O que aconteceu? O banco a executou na semana passada. Marcelo não conseguiu se recuperar do investimento fracassado. Eles perderam mais 3 pagamentos. E como você era a fiadora, o banco forçou a retomada. Helena está bem? Perguntei. Ela veio aqui em casa ontem, chorando copiosamente. Eles se mudaram para um apartamento pequeno na periferia. Marcelo conseguiu um emprego estável em uma agência de viagens. Está ganhando menos do que antes, mas pelo menos é estável. Helena também teve que voltar a trabalhar na clínica dela, mas desta vez não como proprietária, apenas como funcionária regular. Meus sentimentos eram estranhos. Eu não sentia alegria no sofrimento dela, mas sim um profundo senso de justiça. Helena e Marcelo estavam enfrentando consequências reais por suas escolhas, sem ninguém para resgatá-los. Mais alguma coisa? Perguntei enquanto Dora continuava sua história. Helena perguntou se eu sabia como entrar em contato com você. Ela disse que quer se desculpar sinceramente, que finalmente entende tudo o que perdeu quando a perdeu. E o que você disse a ela? Eu disse a ela que algumas feridas cortam fundo demais para cicatrizar, e algumas palavras nunca podem ser retiradas. Eu também disse que você está feliz agora, e que talvez seja melhor para vocês duas se ela não tentar mais entrar em contato. Dora estava absolutamente certa. Nos últimos 6 meses, eu havia construído uma paz que não trocaria por promessas vazias de uma filha que só me valorizava quando precisava de algo. Naquela tarde, recebi uma ligação inesperada do Dr. Vargas. Olivia, tenho boas notícias, ele disse. O banco vendeu a casa de Helena, e como a senhora era a fiadora, tem o direito de reaver seu investimento inicial de 450 milhares, 00 mais juros. Quanto no total? Cerca de 575 milhares, 00. O banco aprovou a transferência. Estará na sua conta na próxima semana. Eu mal podia acreditar. Não só recuperei meu investimento original, mas também ganhei cerca de 125 milhares, 00. Dinheiro que eu teria perdido para sempre se tivesse continuado a interpretar a mãe autossacrificada. E mais uma coisa, acrescentou o Dr. Vargas. Seu apartamento no Brasil foi vendido. Após as taxas, a senhora receberá cerca de 230 mil, 00. Com minhas economias e investimentos na Espanha, meu patrimônio líquido total agora excedia 1.000, 00. Aos 74 anos, eu estava mais rica e segura do que nunca. Naquela noite, fui ao meu restaurante favorito na praça principal de Barcelona. Pedi a melhor paella de frutos do mar e uma taça de vinho tinto fino. Levantei meu copo para a mulher corajosa dentro de mim, aquela forte o suficiente para recomeçar quando parecia que tudo havia desmoronado. Enquanto comia,
Refleti sobre minha jornada. Eu havia começado este caminho como uma mãe desfeita, humilhada pelas palavras cruéis de minha filha. Mas agora eu era uma mulher independente, com finanças sólidas, amigos verdadeiros e uma vida que eu sempre sonhei em viver. No dia seguinte, decidi fazer algo que estava planejando há semanas: escrever um livro. Não apenas minha história de vida, mas um guia prático para mulheres mais velhas presas em relacionamentos familiares tóxicos. Entrei em contato com uma editora especializada em livros de autodesenvolvimento. A editora, uma mulher chamada Montserrat, ficou imediatamente intrigada. "Olivia", ela disse, "sua história toca em algo que milhões de mulheres suportam, mas poucas ousam falar: o abuso emocional que vem dos filhos adultos. É uma epidemia." Passei os 3 meses seguintes escrevendo meu livro, Quando o Amor Dói, libertando-se do abuso emocional na família, após os 70. Não era apenas um livro de memórias. Também compartilhava métodos para reconhecer a manipulação, estabelecer limites saudáveis e encontrar a coragem de se colocar em primeiro lugar. 8 meses depois, o livro foi publicado e rapidamente se tornou um best-seller em toda a Europa e nas Américas. Recebi centenas de cartas de leitores de todo o mundo, cada uma me emocionando profundamente. Li seu livro e finalmente percebi que não sou uma pessoa má por me recusar a continuar sustentando meu filho preguiçoso de 42 anos, escreveu uma mãe do Chile. Outra de Portugal compartilhou: "Sua história me ajudou a entender que amor de verdade não significa autodestruição." Depois de ler, vendi minha casa grande e me mudei para um apartamento menor, onde posso viver confortavelmente sozinha. Uma terceira da Argentina escreveu: "Pela primeira vez em anos dormi em paz." Mas a carta que mais me tocou chegou 1 ano após o lançamento do livro. Era de uma jovem chamada Paula. "Cara senhora, Olivia", ela escreveu. "Tenho 32 anos e uma mãe de 67 que passou a vida inteira se sacrificando por mim e meus irmãos. Depois de ler seu livro, percebi que estávamos tratando-a exatamente como Helena tratou a senhora. Sua história abriu meus olhos. Liguei para minha mãe. Pedi desculpas por tê-la dado como certa e disse a ela que quero ajudá-la a viver para si mesma. Obrigada por me ajudar a entender antes que fosse tarde demais." Chorei ao ler aquela carta. Minha dor havia impedido que outra pessoa repetisse minha tragédia. 2 anos após me mudar para a Espanha, recebi um envelope manuscrito. A caligrafia familiar fez meu coração acelerar. Quando abri, congelei. Era dos meus 2 netos, agora com 13 anos. "Querida vovó", eles escreveram com sua caligrafia tremida. "O papai nos contou a verdade sobre por que você foi embora. Ele disse que a mamãe disse coisas cruéis para você, e foi por isso que você escolheu começar uma nova vida. Sentimos sua falta e entendemos por que você teve que ir. Temos orgulho de você por ser tão forte. Quando formos mais velhos, esperamos visitá-la na Espanha, se você permitir." Dentro do envelope havia desenhos que eles fizeram de mim, feliz, caminhando pelas ruas de Barcelona. Chorei por 1 hora, não de tristeza, mas por perceber que proteger minha dignidade havia sido a escolha certa, mesmo que significasse distância daqueles que eu amava. Peguei minha caneta e respondi: "Meus queridos netos, as palavras de vocês são o presente mais lindo que recebi em anos. Eu amo vocês profundamente e sempre amarei. Não importa onde eu esteja, quando vocês estiverem crescidos e puderem fazer suas próprias escolhas, as portas do meu coração e da minha casa estarão sempre abertas. Saibam que estou vivendo uma vida plena e feliz, cercada de beleza e paz. Mantenham esse amor em seus corações, mas também aprendam com esta experiência que as palavras podem construir ou destruir, e que todo relacionamento só pode durar por meio de respeito mútuo. Eu amo vocês com todo o meu coração. Agora, 3 anos após aquele fatídico aniversário, sento-me na sacada do meu novo apartamento em Barcelona, aquele que comprei com meu próprio dinheiro. Diante de mim,
O mar Mediterrâneo cintilante se estende enquanto escrevo as linhas finais da minha história. Tenho 77 anos, com mais de 1.500 reais, 1.000 em ativos. Um livro best-seller traduzido para 8 idiomas, amigos próximos de todo o mundo e uma paz que pensei que nunca mais encontraria. Helena disse uma vez que o melhor presente de aniversário que ela poderia ganhar era que eu desaparecesse da vida dela. E eu o fiz, da maneira mais extraordinária possível. O que ela nunca entendeu foi que, ao me perder, ela não perdeu apenas uma mãe que a amava incondicionalmente. Ela perdeu a pessoa que manteve sua vida financeira estável por décadas. Na semana passada, recebi o primeiro e-mail de Helena em 3 anos. Mãe, ela escreveu, acabei de ler seu livro. Eu não tinha ideia do quanto você sofreu, do quanto se sacrificou e do quão profundamente eu a subestimei. Não estou pedindo que você volte ou me perdoe. Eu só quero que você saiba que finalmente entendo o que você tentou me ensinar, mesmo que tenha vindo através da dor. Espero que você esteja feliz, porque você merece. Eu não respondi. Algumas pontes, uma vez queimadas, nunca podem ser reconstruídas. Mas eu guardei as palavras dela no meu coração, não como uma vitória, mas como um lembrete de que toda dor pode ser transformada em sabedoria. Meu desaparecimento foi o presente dela. Mas esta nova vida, este foi o presente que eu dei a mim mesma. E valeu cada lágrima, cada sacrifício, cada momento doloroso que me trouxe até aqui. Porque às vezes, a única maneira de se salvar é ser corajoso o suficiente para perder tudo e renascer como a pessoa que você sempre deveria ter sido. Obrigada por ouvirem até o fim. Compartilhem seus pensamentos e não se esqueçam de se inscrever no canal para que possam se juntar a mim e a outros nesta jornada, onde toda história é uma lição, e toda lição nos aproxima da compreensão do amor, da família e de nós mesmos.